Tá gravando. Levi, tá contigo. Eu vou ficar aqui um tempinho, mas fica à vontade, tá? Vou sumir para deixar você bem à vontade aí. Valeu. Tranquilo, mas se quiser ficar, pode ficar. Seja muito bem-vindo, Gomes. Pô, Beleza, então, vou ficar por aqui. beleza. Salve, galera. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Com muito prazer e muita honra, queria dizer que é um prazer inenarrável estar aqui com vocês na noite de hoje. E a partir de agora, as noites de quarta-feira serão as noites de humanas, né? Pelo jeito, vocês tiveram aula de história agora. E agora a gente vai para geografia. Então, meu nome é Leandro Levi, sou professor de geografia, sou formado na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e já dou aula em pré-militar, né? ESA, SpaceX, Colégio Naval, que são os concursos militares que abrangem a geografia. Esse ano está completando 10 anos que eu dou aula em cursos pré-militares. Então, eu quero que vocês utilizem isso a favor de vocês. Podem me mandar mensagem, podem me procurar, podem me usar, tá bom? Tô dando esse aval para vocês. Sou aqui do Rio de Janeiro, assim como os professores, o Santos e o Gomes também são. Eu queria muito saber de onde vocês são. Queria muito deixar vocês à vontade para vocês ligarem a câmera. E também queria que vocês me dessem um feedback com relação à minha imagem e ao meu som. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Queria que vocês falassem. Sim. Poxa, obrigado, galera. Agora eu vou olhar o nome aqui de Sim, vocês, tá que eu quero ótimo. conhecer. Pessoal, A aula. Tá me escutando? pessoal, fixem o professor Levi, que a cara dele vai ficar grandona, beleza? Onde vocês estiverem aí, fixem. É o botãozinho, Rupi, tô de volta. tá bom? Beleza, galera. O Fábio Santos e a Érica já tinham levantado a mão. Vocês querem falar alguma coisa, galera? Agora o Fábio Só Santos. pra falar, se a outra sair. Não ouvi direito, Érica. Repete de Tá novo, dando por pra favor. escutar a minha voz? Tá dando pra escutar, mas seu microfone não tá muito bom. Tá bem. A voz tá bem. Parece voz de robô. Ixi, peraí que eu vou ter que ligar e desligar. Agora rapidinho. melhorou, agora melhorou. Melhorou? É o Melhorou, fala cabelo aí. que tá em cima, então. Ah, Tá dando agora. agora sim, agora sim. Então dá Então. tudo certo. Tá tudo certo? Quer falar alguma coisa, Érica? Não, no momento não. Beleza. Fábio, Não. você quer falar alguma coisa? Adrian, Ana Carla, Bianca, Dias, Não, tá de boa. Dietme, Érica Souza, Igor Ferreira, João Pedro, Johnny, Kaique, Lourenço, Leonardo Fontoura, Luan, Luana, Lucas, Murilo, Natasha, Natanael, Nicolas, Pedro Guedes, Rodrigo Gomes, que é o nosso Gomes querido professor, Sérgio Felipe, Tiago Barbosa, Tiago Gomes e Viegas. Galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Às quartas-feiras, nós teremos a nossa aula de geografia para a ESA. E eu queria dizer para vocês que o meu principal objetivo aqui é que vocês sejam aprovados no concurso da ESA, se formem sargentos do Exército Brasileiro e me chamem para a formatura, porque tomar uma cervejinha de graça é sempre muito bem-vindo, né? Então, meu principal objetivo é fazer isso, é participar da formatura de vocês e tomar um goró de graça. Brincadeiras à parte, eu tô aqui para construir junto com vocês um sonho que vai se tornar realidade esse ano. Esse ano é o ano da aprovação de vocês. Não tem outro ano. Esse ano, a partir do momento que vocês escolheram o direto ao ponto, vocês estão começando, a partir de ontem, né? Começaram as aulas. Vocês estão começando a construir uma nova vida, uma nova realidade. Se vocês estão aqui, eu tenho certeza que cada um que está aqui tem o objetivo de mudar a sua própria vida e de quem está à sua volta, da sua família ou de quem quer que seja. E, galera, eu sou dos instrumentos para vocês lograrem êxito no que se refere à aprovação de vocês no concurso da ESA. O concurso da ESA provavelmente vai ser em setembro. A gente tem uma quantidade de semanas para a gente trabalhar. Tá tudo muito bem planejadinho e a gente vai colocar em prática para vocês conseguirem a tão sonhada aprovação. Bom, eu tenho 33 anos, sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em Geografia, em licenciatura, né? Então eu sou licenciado para dar aula, dou aula em pré-militar, pré-vestibular e escola, tanto ensino fundamental quanto ensino médio. E hoje eu estou fazendo mestrado também, então eu daqui a pouco pretendo dar aula em universidade. Só que o pré-vestibular, o pré-militar, que é o nosso caso aqui, ele tem, para mim, o melhor tipo de concurseiro, porque vocês
vocês são o tipo de concurseiro, o concurseiro militar é o tipo de concurseiro que papira. E eu tenho certeza que aqui todo mundo vai entrar nessa lógica. Não tem como ser aprovado na prova da ESA, ser aprovado no concurso da ESA sem papirar, sem estudar. Esse é um ano de abdicação. A gente tem que fazer algumas abdicações, toda escolha tem renúncias. Vocês vão renunciar de final de semana de festinha, vocês vão renunciar de namorado e namorada, vocês vão renunciar, porque esse ano é um ano de transformação. É um ano em que vocês vão colocar o primeiro tijolo na construção da vida de vocês, essa vida que vai ter estabilidade, onde vocês vão poder conhecer vários lugares do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, né? Dependendo da estrada que vocês caminharem. Deixa eu ver a galera falando aqui no chat. Cadê o chat? Caralho, Sim, você falou bonito, hein? Gostou, Adrian? Urra. É isso, irmão. Eu quero que vocês vibrem Apresentou comigo. demais, hein? Eu quero que vocês vibrem comigo. Eu tô aqui para junto de vocês construir o sonho de vocês, construir a realidade, né? Professor, permissão? Fala comigo. Você foi Mentira, militar? professor, você quer participar da formatura. O meu objetivo principal é participar da formatura, mas para isso eu preciso que vocês sejam aprovados, pô. Entendeu? Então, nunca fui militar, sou professor de geografia desde sempre, só que eu trabalho com pré-vestibular há muito tempo, então eu entro na vibração de vocês, porque é uma vibração diferente. O concurseiro militar, eu sou apaixonado pelo concurseiro militar, e eu já sou apaixonado por vocês. A parada é essa. Tá bom? Deixa eu ver o que o Muito Kaique obrigado, falou. professor. Tamo junto, irmão. Que isso. Não, Pô, minha papai, professora de geografia me passa se apaixonou caça-palavras, irmão. E olha que tô no terceiro caça-palavras. Dependendo do caça-palavra, Kaique, é maneiro, mas, pô, só caça-palavra é difícil. Quem foi que falou agora? Não, eu falei, com essa barba até a gente se apaixonou também. Então, eu tô cuidando dela, comprei um shampoozinho pra ela, tô passando um cremezinho pra ver se ela fica barba de responsa, né? É isso. aquela com remédio. Aquela famosa barba de cria. Esquece. É isso. Enfim, galera, a geografia da ESA, hoje é uma aula inaugural, eu quero falar de uma forma geral, e aí na aula que vem, a partir de quarta-feira que vem, a gente começa a bater o edital tópico por tópico. Hoje eu vou falar um pouco da prova da ESA no quesito geografia, na parte de geografia, óbvio, e também vou mostrar para vocês o nosso cronograma. Daqui a pouco eu espelho o cronograma para vocês, para a gente bater ele certinho. Mas antes, eu queria conversar com vocês um pouco sobre a minha experiência na prova de geografia da ESA. Cada concurso vai ter a sua maneira de fazer as perguntas, de trazer as questões. Vocês com certeza já sabem disso. Com certeza. Só que a prova da ESA é uma prova específica, principalmente na área de geografia e na área de história. Eu não sou muito fã da prova da ESA, porque a prova da ESA é uma prova onde você precisa, de fato, decorar algumas coisas. Muitas coisas. Só que, como eu dou aula para a prova da ESA há muito tempo, eu meio que já decorei por osmose. Então, vocês têm que saber usar isso, têm que saber usufruir da minha mente. Eu vou estar aqui para isso, não só na hora da aula, em qualquer momento da semana vocês vão poder me mandar mensagem, tá bom? Para tirar qualquer dúvida sobre qualquer coisa de geografia. E não tem outro caminho. Peraí, galera, minha câmera sumiu, né? Sumiu, professor. Sumiu? Ela As não tá trevas aguentando minha tomaram beleza. conta da sua câmera. Ela não tá aguentando minha beleza, irmão. Verdade é essa. Pô, verdade. Muita beleza, muita beleza. Deixa eu voltar aqui para ver. Ai, na moral, vocês são tão feios que apagaram a câmera do mestre, mano. Aí, tá vendo? Pera aí, rapidinho, galera. Professor, vê se a barba não tá na frente da câmera. Olha lá. Caraca. Direto ao ponto é um curso de professores barbudos. Só falta o Santos se render a barbinha também. Cara, eu ia zoar o Santos tão pesado agora. Tadinho, vou fazer isso não. Ia falar do cabelo, né? Só digo uma coisa, ele é ciclista, assim. Ciclista não pode ter barba, pô. Tirar aderência. Raspa as pernas, cara. Ele raspa as pernas. Qual é, cara? Lá ele. Se lá ele surgiu onde, pessoal? Surgiu na Bahia. É isso? Nordeste? Bahia, boy. É Bahia? É uma bobeirada, né, cara? Lá ele.
Igual eles falam lá, Bahia, boy. É um baiano essa desgraça, velho. Pessoal, baiano é o povo mais engraçado da face da terra, sério. Isso é verdade. É o povo, Na moral, é o tudo que eu já conheci uma galera da Bahia que eu ficava de bobeira. Tudo que eles falavam era engraçado, cara. Tudo. era o povo que mais dorme. Eu ficava gargalhando o tempo inteiro. Era impressionante. Só perde pro cearense, hein? É, sério. Essa É o povo que mais dorme. eu já... Essa daí é velha. Não, mano, a galera gosta de dar uma dormidinha, mas Bahia. Papo reto. É dormir e Os baianos café. furavam muito na aula? Cara, eu tinha um problema sério com o Galera, som. já tô voltando, hein? Só tô resolvendo aqui a questão da câmera. De boa, Levi, em paz. Não estou jogando conversa fora aqui. Ô, João Pedro, eu era brabão mesmo, filho. Tudo que falarem contra isso é falso. É falso. Eu só não solto tanto hoje porque proibiram o cerol. E pra mim jogar, tem que ser a Vera. Se for na brinca, pra mim não tem graça. Vai na chilena, pô. Chilena tá legalizado. Ih, caraca. A professora Levi aí, ó. Linha chilena é proibida, senhor. Você vai ficar preso, João Pedro. Linha chilena é proibida. Hoje em dia, na verdade, cerol é proibido, né, pessoal? Não pode mais soltar pipa de cerol. Não, mas é sacanagem também, moleque. Tá Ficava na mão da motoqueiro. molecadinha botava na rua, pô. Realmente é perigoso mesmo. Eu gosto de pipa pra caraca, mas hoje em dia eu não solto mais tanto não, porque é meio Cerol perigoso. é caseiro, né, cara? Mas hoje em dia tem competição, tem um lugar isolado, Falar da hora. Vive soltando essa é a pipa hoje em questão que eu ia camarada falar. vagabundo, cara. É difícil achar um soltador de pipa profissa que estuda, que trabalha na moral. Aí, soltei pipa na infância, hein? Morei em Marechal Hermes, passei minha infância toda em Marechal Hermes. Marechal Hermes, subúrbio do Rio de Janeiro, pra quem não conhece. Tem a melhor batata frita do universo. Melhor batata frita do universo, exatamente. Conheço. Virou patrimônio Pô, do... esse bagulho aí foi pra fora, né? Virou internacional. Cara, Foi. vários artistas já vieram aqui na batata de Marechal. Eu vi no TikTok apareceu o O vídeo de um Snoop gringo. Dogg. O Snoop Dogg Dogg. postou. Today in Brazil, batata de Marechal. É isso. Galera, eu montei um equipamento aqui, eu não sei se vocês estão vendo, mas a minha imagem tá High Definition, né? 4K. Uma câmera aqui, ó, sensacional, porque a webcam do meu notebook é ruim. Filho. Oi? Boladíssimo, filho. Pô, e aí, que microfonezinho aqui, ó. Aqui é estrutura. É isso aí, aqui é pô. estrutura. Isso aqui é direto ao ponto, filho. É direto ao ponto, pô. Independente. Câmera 4K. Câmera 4K. Ela deu um probleminha agora, mas... só Será que eu o resolvi. professor é bonito assim na vida real também, igual na câmera? A câmera 4K dá uma Dá aliviada. uma na height, minha né? face. Pode Mas crer. então, voltando. Deixa eu ver o que o João Pedro falou. Eu mandava muito em São Paulo, morei em Osasco, não tinha pra ninguém. Botou no alto, era relo. Então, Osasco também deve ter muita pipa, mas eu não sei se lá, se em São Paulo é pipa igual aqui, porque tem lugares que são raia. São sem rabiola. Cada lugar do Brasil... Cara, o Brasil é raia. Então, raia, que eu não sei nem se chama assim, tem outros lugares que são outros nomes. Fortaleza é raia. Então, o Brasil é muito grande, né, galera? O Brasil é muito grande. Professor, é 4 horas de prova, é? Então, quantas horas são de prova? Vocês não sabem quantas horas são de prova da ESA? Alguém sabe? Vocês já pesquisaram isso? Já leram o edital? Se eu não me engano, é 5, eu acho, não? 4 horas? Se eu não 3 me horas? Aí, engano, virou bingo, virou 3 bingo. não é. é 3 4 não 3 é. horas não são, mano. Eu acho 3 que horas não não é é possível. Eu acho que é Fazer 4. redação em 3 horas? eu também acho que é 4 horas. Ó, primeira coisa que você tem que fazer do concurso é ler o edital. Pra vocês saberem. Primeira coisa que tem que fazer é acabar com o achismo. Pô, militar não acha, militar sabe. Exatamente. Bora. Aí, gostei Tô de... pesquisando É aqui, uma ó. hora Tô de aula, pesquisando aqui no senhor. edital, aqui, ó. 1206. Diário Oficial da União. Vamos ver aqui, ó. Quanto Aí, tempo veio. tem? Vou ver pra Hoje em nós dia é aqui. tudo ao vivo. Vambora, pô. Tô descendo aqui o edital, procurando. Tá, prova. Porra. Caraca, é feio. O site da Força Aérea é melhor pra ver edital, hein? PDF certinho. Foi o PDF todo errado. Foi, tudo errado. Tá no site do Ah, Gov. minha doideira. Feião, 4 feião. horas. Aí, o Pedro Guedes falou 4 horas. 4 Bateu horas o de martelo? prova. Bateu o martelo? Cadê? Bateu o martelo?
eu ver aqui, seção 2 da aplicação. Professor Leandro, Fala comigo. Fala, Bianca. dá uma dica aqui pra gente. Qual seria mais fácil? A gente começar a redação primeiro ou começar a fazer as questões? Olha, isso daí é uma coisa bem particular. Eu não gosto de falar qual é o mais fácil, porque cada pessoa vai encarar de uma forma. Eu, particularmente, para quem tem facilidade Ó, em aqui, ó. redação. Eu gosto de português e geografia, português e história. Eu começo sempre por essas matérias que eu mais gosto, porque aí eu vou bem e me animo para fazer as outras. Ó, rapaziada, Eu bateu um gosto martelo aqui, ó. Ó, bateu um martelo. Seção 5 da aplicação da prova. Artigo 72. Os candidatos somente poderão após 3 horas. Tá, beleza? Vambora. Cadê? São mínimo 3, são 4 horas de prova. É isso aí. Então, é isso aí. Perfeito. Resolvemos. 4 horas de prova, dá para fazer tranquilo. Depois de 3 horas, no caso, né? Na prova do Enem, eu comecei a responder as 45 questões, aí eu fiz a redação todinha, aí a metade da redação, aí eu fui fazer outras questões, aí vi a redação, e no final de tudo eu saí umas 5 e pouco. Acho que eu vou fazer igual a prova isso. da ESA. Cada um tem que criar as suas próprias facilidades, estratégias, galera. Cada um sabe do seu. Tem gente que tem mais facilidade na redação, tem gente que não tem gente mais facilidade em matemática, o outro é mais em português. Então, ao longo do ano, vocês têm que construir isso também. Saber quais são as estratégias para fazer a prova num tempo tranquilo. Vocês vão fazer simulado para isso. Simulado serve para simular, para vocês treinarem, para vocês simularem o dia da prova. Então, não deixem de fazer os simulados. Eu vou mandar a lista por fora também, a gente vai fazer muita questão. E era sobre fazer questão que eu queria falar agora. Tá? Não tem como. Galera, olha para mim agora. Aumenta a tela aí. Bota o fone que eu vou falar agora bem pertinho. Não existe possibilidade de você ser aprovado na prova do concurso da ESA e virar um sargento do Exército Brasileiro ou uma sargento do Exército Brasileiro sem fazer questão. Tem que fazer questão. É só fazendo questão. Assim, eu estou falando de geografia, mas eu acho que isso se estende para todas as outras disciplinas. Sem fazer questão, sem praticar aula prática, que a gente vai ter aqui também, sem fazer aula prática, sem praticar, sem fazer questão, sem papirar, não vai passar. A prova da ESA, ela é muito mecânica. Elas precisam que vocês entendam como que a questão funciona. Tá bom? Então, o que mais a gente vai fazer aqui é fazer questão. A gente vai ter a parte teórica também, obviamente. A parte teórica, ela vai principalmente em 9/10 do nosso curso vai ser de aula teórica, só que toda aula teórica a gente vai ter questão no final, e eu pretendo terminar o edital bem antes da prova, para a gente fazer as últimas aulas só de aula prática, só aula de fazendo questão, corrigindo questão, tá bom? Esse é o meu objetivo. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo, eu espelhei aqui, eu botei aqui, apresentei aqui para vocês, o nosso cronograma, vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo? Ou não? Senhor. Tá tranquilo. Sim. Aqui eu fiz um cronograma de geografia para a ESA. Esse cronograma aqui ele contempla todo o edital. E as nossas aulas, obviamente, a partir desses cronogramas, vão ter todo o edital esmiuçado, né, para vocês. Porque a prova da ESA ela praticamente copia e cola. Já estou dando bizu. A prova da ESA pega o livro do edital, o livro lá do Demétrio, ela pega e copia e cola e faz a pergunta em cima daquilo ali. Então, as nossas aulas vão ser baseadas nos livros do edital. Não tem como fugir disso. Eu faço isso desde o início e sempre aprovei muita gente. Todo ano a gente aprova, todo curso que eu trabalho, a galera faz o famoso 6/6. E o meu objetivo esse ano é que vocês dessa turma, primeira turma ESA do Direto ao Ponto, que vocês aqui consigam o famoso 6/6 em geografia. E aí, isso vai ajudar bastante para vocês conseguirem a aprovação de vocês. A galera negligencia muito geografia e história, estuda papira matemática, papira português, papira redação, papira inglês e deixa para papirar geografia e história 3 meses antes da prova, achando que é tranquilo, que é geografia e história. E aí deixa de ser aprovado por conta de geografia ou por conta de história. Não façam isso. Papirem desde o início. Vai no edital e papira de cabo a rabo. Faz revisão, faz resumo, me pergunta, faz questão, tira dúvida, me manda mensagem. Eu vou dar um jeito de responder vocês.
Eu não meço esforços para vocês conseguirem lograr isso. Beleza? Vamos começar aqui a bater o nosso cronograma do ano de 2023. A gente tem aproximadamente 35 semanas. É porque ainda não saiu a data da prova, mas é geralmente ali em setembro, então são 35 semanas. As minhas aulas da ESA, eu consigo dividir em 27 aulas, como vocês estão vendo aqui. Vou chegar mais perto. Em 27 aulas, ó. 1, 2, 3, aí vai até 27 aulas. O que significa isso? A gente tem 35 semanas e só 27 aulas? Por quê? Por exemplo, primeira aula aqui, ó. Território brasileiro. A gente só tem 1h20 de aula aqui. Eu não vou conseguir dar a aula de território brasileiro em 1h20. Eu vou conseguir dar a aula de território brasileiro talvez em 2 quartas-feiras. Então eu vou fazer o cronograma de acordo com a necessidade de cada aula. Por exemplo, solos brasileiro, pedologia brasileira, eu consigo dar em 1 quarta-feira. Então cada aula aqui, eu estou botando por aula, mas não por semana, tá bom? Quero que vocês entendam isso. Aqui não está semana, aqui está aula. Então é a aula 1, que pode ser de 2 semanas, que pode ser de 1 semana. E isso, com o tempo, com o passar do tempo, ali na hora, vocês vão entender. E todo o material que eu usar vai estar disponível para vocês, obviamente. Tanto material teórico, quanto material prático. Tá bom? Lembrando, se quiserem perguntar alguma coisa, falem no microfone, porque agora eu não estou vendo quem está levantando a mão aí no chat, tá bom? Galera, a prova de geografia, assim como a prova de história, ela cobra geografia do Brasil. Só que vocês nasceram num país que é um pouco diferenciado. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o Brasil é um país diferenciado. Tanto na geografia física quanto na geografia humana. Tá? Então a gente vai ter muita coisa para conversar sobre o nosso país. Como a gente acabou de falar aqui, tem lugar que solta pipa, tem lugar que solta raia, tem lugar que é outra coisa, tem lugar que é outra coisa. A mesma coisa em cada lugar do Brasil, a gente tem nomes diferentes. Por que isso? Porque o Brasil é um país gigante. E isso, obviamente, fez com que o Brasil desenvolvesse diversos ambientes diferentes. Então, a gente diz, na geografia, que o Brasil tem diversos Brasis. Olha que interessante. O Brasil não é um país como o Uruguai, por exemplo. Vocês sabem quantos habitantes tem o Uruguai? Sem pesquisar na internet. Joga aí para mim. Quem chuta? Quantos habitantes tem o país Uruguai, que está aqui embaixo da gente? População de São Paulo. 12 milhões. Fala aí. População de São Paulo. Repete que eu não ouvi. 12 milhões, que é a população de São Paulo, se eu não me engano. 12 milhões que é a população de São Paulo. Alguém dá mais? Alguém dá menos? 14. 14? 14 milhões. Beleza. E se eu falar para vocês que o Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes? Vocês acreditam? Ô, louco. Cara, Não. o Uruguai ele tem a metade da população do município do Rio de Janeiro, que é onde eu moro. O município do Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes. Olha isso. Então o Uruguai é um país pequenininho. E olha Vou que invadir o Uruguai. não tem são dois países assim antagônicos, que são o contrário um do outro, né? O Brasil agora, o IBGE divulgou que a estimativa desse censo que está rolando agora, no momento, é que nós tenhamos entre 208 e 210 milhões de habitantes no país. Então a gente tem um país gigante, com uma população gigante, com um território gigante e com uma história muito longa. Uma história cheia de nuances. Oi? Uruguai antigamente fazia parte do Brasil? Uruguai antigamente fazia parte do Brasil. Cisplatina, né? Era a região que era conhecida como a Cisplatina. E aí teve a famosa Guerra da Cisplatina. Vocês já ouviram falar na Guerra da Cisplatina? Que o Brasil perdeu, e aí a Cisplatina se autoproclama um estado independente, e aí depois muda o nome para Uruguai. Se a gente não tivesse perdido a Guerra da Cisplatina, o Arrascaeta jogaria na seleção brasileira. Entendeu? Talvez a gente tivesse sido ex agora, não sei. Mas Caraca, a gente o Rio fica Grande assim. do Sul ia ser bem maior também. Pô, Cavani no ataque do Brasil, Luiz Soares. Ô, louco, deu vontade de chorar agora. Enfim, quem não acompanha futebol deve estar boiando. Vamos voltar para a geografia. Mas vocês entenderam qual é o tamanho do Brasil. Agora vamos falar de tamanho de território, até porque a aula 1 aqui, ó, é território brasileiro. E aí a gente vai ver muita coisa. Qual é a posição do Brasil no mundo? Qual é o tamanho do Brasil? Cara, vocês sabem qual é o tamanho do Brasil? Tem alguém aqui que é do norte, da região norte? Pronto, senhor. Da onde que é? Sou do Tocantins. Do Tocantins, olha isso. Ô, cara, louco. você mais novo do país. Isso aí. Mais novo.
Perfeito. O estado mais novo a ser criado, a unidade federativa mais nova a ser criada, e Palmas é a capital mais nova do Brasil. Quando que o Tocantins foi criado e ele foi dividido de qual outro estado? Você sabe? 1988, de Goiás. Não, eu Caraca. conheço. Aí, Estudei fiquei pra arrepiado. PM. Fiquei arrepiado, mano. É Estudei pra isso. PMTL, professor. É isso. Perfeito. Enfim, o Brasil é muito grande. O Brasil tem aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ô, professor, é verdade que se pegar ponta a ponta do Brasil, do sul ao nordeste, é maior que os Estados Unidos? Tipo, sem aquelas ilhas deles, só, tipo... Então, os Estados Unidos, se não contar o território ultramarino, os Estados Unidos são menor do que o Brasil. Só que os Estados Unidos tem, por exemplo, o Alasca, tem o Havaí, tem algumas ilhas, e aí juntando tudo como território estadunidense, aí ele fica maior. Mas só território continental dos Estados Unidos ele é menor. Mesmo juntando o Alasca, a Rússia é maior ainda? Não, o Alasca é dos Estados Unidos. O Alasca é dos Não, Estados sim, Unidos. mesmo juntando o Alasca com os Estados Unidos, a Rússia ainda é maior? Cara, a Rússia tem 17,2 milhões de quilômetros quadrados. É o dobro do Brasil. É desproporcional. A Rússia é o maior de todos. E aí a Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. O Brasil é o 5º país mais extenso do mundo. Poxa, galera, e isso traz algumas consequências pra gente. Se vocês tivessem nascido uruguaios ou uruguaias, vocês iam ter o Arrascaeta na seleção de vocês, mas aí também, na hora de estudar para a prova da ESA lá do Uruguai, vocês iam ter um bioma para estudar. Um bioma. Vocês estão vendo aqui, ó, na aula 7, Vegetações Brasileiras, é o que a gente chama de biomas. Com certeza vocês já ouviram falar. Quantos biomas nós temos no Brasil? Vocês sabem? Tem o Cerrado, tem a Caatinga, tem a Mata Atlântica, tem a Selva Amazônica. Pampas. Tem o Pampa. Falta um. Tem o Sul. Ele falou Caatinga? Eu falei Caatinga, falei Cerrado também. Tem o Sul, tem o Sul. Pantanal. Pantanal! São 6. Boa. São Matou. 6. Caraca, mané. Vocês estão esquecendo do Sul. Então, o Sul é diferente o clima. Vamos fazer o seguinte. Nas nossas aulas, a gente sempre vai começar de baixo para cima, pra gente sempre terminar em cima na aprovação de vocês. Padrão. Vamos lá do sul. Ó, Pampa, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, Caatinga e Amazônia. Lá no Uruguai é só Pampa. Vocês iam estudar só o Pampa, que é uma pradaria, né? Que aqui na América do Sul a gente chama a pradaria sul-americana de Pampa. E aí pega um pouquinho do sul do Brasil, então faz parte dos biomas brasileiros, o Pampa Gaúcho. Então, o fato do Brasil ser gigante traz diversos biomas que são muito diferentes entre si, cara. A floresta amazônica é uma floresta equatorial, arbórea, latifoliada, higrófila, úmida pra caraca, heterogênea, densa. E aí do lado, né? Do lado, eu tô falando do lado com aspas, porque são tem milhares de quilômetros. Que é um semiárido. Oi, professor. Aqui na minha cidade, no norte, eu ando 20 quilômetros pro leste. Eu ando 20 quilômetros para a região do Pará, tem a Amazônia. Eu ando 50 quilômetros pro outro lado, tem o Cerrado e mais um pouco tem a Caatinga. Olha isso, cara. Eu fico bem no centro entre os dois biomas. Tá na transição. É uma área de transição. Se tu andar um pouquinho mais para cima aí no Maranhão, tu vai para a Mata dos Cocais. Que é uma zona de transição. Bem no norte do estado, bem no norte. Perfeito. Isso aí. Cara, o Brasil é muito grande e isso traz diversas consequências, como, por exemplo, diversos biomas. Aí, vocês acham que os biomas têm a ver com os climas? Óbvio que tem, pô. E aí, olha a aula 5 e 6 aqui, ó. Pô, se você pegar o mapa de bioma e o mapa de clima, vocês vão ver que são parecidíssimos. Vocês acham que o clima não interfere na vegetação? Vocês acham que a vegetação não interfere no clima? Sempre vai ser uma via de mão dupla. Hã? Tanto que na Caatinga eu tenho um colega meu, inclusive ele estudou para ESA em outro ciclo, não sei se ele foi aprovado, faz um tempo que eu não converso com ele. Uhum. Ele mora na Bahia, no interior, e ele tem bastante contato com a Caatinga, né? E lá ele mostra a Caatinga na época de seca e na época de chuva. Cara, são duas paisagens completamente diferentes. Totalmente eu tenho imagem do mesmo lugar com chuva e o mesmo lugar com seca. Cara, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro para você ver a Eu particularmente associo muito a Caatinga com uma savana. Sei lá, ela me lembra muito uma savana. Me lembra muito. Não, visualmente falando. Não, eu sei, eu tô te entendendo. Só que tem
tem que tomar muito cuidado, porque a savana brasileira não é a caatinga. A savana brasileira é o cerrado, certamente. Então toma cuidado. O cerrado é a savana, mesmo a savana que tem lá na África, é a mesma coisa que tem aqui. Lógico, como tem um oceano de distância, animais diferentes se desenvolveram em cada ambiente. Por exemplo, o maior felino lá na África é o leão, aqui é a onça. Né? A fauna, principalmente, a flora também, mas as características, a paisagem é a mesma. É aquela savana ali, vegetação arbustiva, tropófila, né? Acostumada a 2 ambientes no ano, um chuvoso e o outro seco. Agora que eu peguei aqui o senhor falando, eu pesquisei umas imagens aqui, cara. A caatinga, ela não tem semelhança com nenhum outro tipo de bioma no mundo. Parece mas bioma ela, único. A caatinga, ela é única. Ela é o único bioma brasileiro que é exclusivo brasileiro. Não existe caatinga Não dá pra você, sei lá, procurar semelhança, né? Porque Exatamente. ela não é só um deserto. A caatinga também ela é rochosa. Cara, a caatinga não é um deserto. A caatinga é um semideserto. Um não temos deserto no Brasil. Isso é bom lembrar, né? Não temos deserto no Brasil. Porque, sabe por que a gente não tem deserto no Brasil? Porque a gente não tem o clima árido no Brasil. Qual é o clima da caatinga? Semiárido. Semiárido, exatamente. Por isso que a caatinga é considerada um semideserto. Não é o deserto, não é deserto igual o deserto do Saara, lá na África, deserto do Atacama, aqui no Chile, deserto de Outback, lá na Austrália. Agora, aqui no Brasil nós temos semideserto. Um dia ela vai virar um deserto? Oi? Um dia ela vai virar um deserto? Então, isso que eu ia falar agora. Mas a caatinga tá passando pelo processo de desertificação? Sim. Mas aí tem a ver com as ações antrópicas de desmatamento. A gente está desmatando a caatinga e aí ela era um semideserto, a gente está dando um empurrãozinho para ela virar um deserto. E isso é muito impactante, é muito ruim. A gente está mudando artificialmente, antropicamente. Antropo é homem, né? A antropologia estuda o homem na sociedade. Então, algo antrópico é algo que o homem fez, relacionado ao homem. Então, a gente está desmatando por conta de pasto para gado, de agricultura, e aí a caatinga está passando pelo processo de desertificação. Tá virando uma paisagem cultural, né, no caso. Isso aí, perfeito, exatamente. Então, galera... Em termos geográficos. Pô, o Brasil é muito grande. A gente vai falar muito do Brasil ao longo do ano de 2023. Eu sou apaixonado pela geografia e pela história do Brasil. A gente vai ter que se ater aqui, principalmente nas aulas que, por exemplo, vocês estão vendo que aqui no início do nosso cronograma, a gente fala sobre o território brasileiro e depois como que ele se formou, né? Tratado de Petrópolis, Tratado de Utrecht, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Madrid, né? Compra do Acre, não sei o que lá, vários processos, várias nuances, e aí o Brasil chegou nesse território gigante que a gente conhece hoje, de 8,5 milhões de anos. Milhões de quilômetros quadrados, desculpa. Mas com relação à construção do território, o território brasileiro não começou desse tamanho. Se vocês lembrarem, se vocês pegarem qualquer imagem, e isso na aula de formação do território brasileiro a gente vai ver, a imagem do território brasileiro na época das capitanias hereditárias tinha menos de 50% do território atual. Então, nessa aula aqui, formação territorial brasileira, a gente vai saber como que o Brasil, quais foram os caminhos que o Brasil foi tomando para construir as suas fronteiras. Professor, o que foi? Oi, fala comigo. Dando uma antecipada aqui, o que deu na cabeça assim de comprar o Acre? Qual foi o motivo? Tem um motivo muito específico. O Luan, que é colega nosso aí, parceiro nosso, que é do Acre. Tem um motivo muito específico, cara. Você vai entender o porquê que na época lá o Barão do Rio Branco assinou o Tratado de Petrópolis e comprou o Acre por 2 milhões de libras esterlinas, além de ter que construir a ferrovia Madeira-Mamoré. Sabe o que tinha ali? O que tem, né, ainda? Seringais. Que tem muitas seringueiras. A seringueira, ela tem o quê? O látex, tipo isso. O látex, pô, borracha. Ciclo da borracha é um dos ciclos do Brasil agroexportador. A gente vai falar do Brasil agroexportador. Vocês estão vendo? Olha só. Território brasileiro, formação territorial brasileira, aí começa. Geologia brasileira. Relevo brasileiro. Oi. Ô, professor, se o Brasil fosse toda a América do Sul, ele seria mais ou menos o segundo maior do mundo ali? Se o Brasil fosse do tamanho da América do Sul, o Brasil ia ser o segundo maior país do mundo? Acredito que sim, cara. Tem que fazer a conta aí. Eu não sei qual é o tamanho da América do Sul toda. Eu nunca parei para ver.
Mas se você pegar o tamanho da América do Sul, só comparar com o tamanho da Rússia para saber se seria. Beleza? Pode crer, beleza. Então, geologia brasileira, relevo brasileiro, climatologia geral. Por que geral? Porque para a gente entender os climas do Brasil e as massas de ar que atuam sobre o Brasil, a gente precisa fazer uma introdução à climatologia. E aí, por exemplo, a aula 5 vai ser uma introdução à climatologia. Vou explicar algumas nuances para vocês, alguns conceitos, alguns processos, e aí na aula seguinte a gente aplica tudo que a gente aprendeu no Brasil, e aí fica safo. Aí fica mole. E aí depois de falar de clima, é óbvio que a gente vai falar dos biomas, da vegetação. E aí depois a gente vai falar dos solos e depois das bacias hidrográficas. Os domínios morfoclimáticos, eles são muito parecidos com as vegetações. Parecidos, mas não iguais. E a gente vai ver o que tem de diferente. Depois falaremos sobre as políticas ambientais que tem no Brasil, sobre os problemas ambientais que tem no Brasil, sobre como que o Brasil trata as fontes de energia não renováveis e como que o Brasil trata as fontes de energia renováveis. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual é a matriz energética do Brasil hoje? Qual é a principal fonte de energia do Brasil hoje? Petróleo. Hidrelétrica. Aí, quem respondeu petróleo tá certo e quem respondeu hidrelétrica tá errado. Ô, louco. Cara, isso é uma pegadinha. Cara, só tem uma usina hidrelétrica que é grande, que fornece uma quantidade considerável de energia. E Aí ela é tá- dividida com o Paraguai. Não. Tem várias usinas hidrelétricas gigantes. Não, mas que oferece uma quantidade considerável de energia que daria para Então, abastecer tem o país várias. inteiro. A de Belo Monte, a de Tucuruí, são várias gigantes. Tem várias no Rio São Francisco, a gente vai falar delas. Mas não é isso. Correto. Mas a minha pergunta não é. Tem que tomar cuidado com a pergunta, galera. Eu não perguntei qual é a matriz elétrica do Brasil. Se eu perguntasse né? qual é a matriz elétrica do Brasil, o que significa essa pergunta? Eu estou perguntando para vocês como que o Brasil gera sua energia elétrica, a luz. Como que o Brasil gera luz? Aí sim, 80% da energia elétrica é provinda das hidrelétricas, então é hidrelétrica. Só que a minha pergunta foi de energia geral. Energia elétrica é dois tipos de energia. Então, qual é a principal fonte de energia geral do Brasil? É o petróleo. Assim como no mundo todo ainda é o petróleo, o Brasil, dica, o Brasil tende sempre a seguir a tendência mundial. Por exemplo, qual é a principal fonte de energia mundial até hoje? Petróleo. Qual é a principal fonte de energia do Brasil? Petróleo. É isso. Qual é a principal fonte de energia elétrica do Brasil? É hidrelétrica. Então tomem cuidado com esses detalhes, tá bom? A gente vai ver o que são fontes não renováveis, fontes renováveis, e vamos ver as políticas energéticas do Brasil, porque o Brasil, pelo tamanho do território, ainda tem muita dificuldade, por exemplo, não só isso, mas é um exemplo, de distribuir iluminação elétrica, de distribuir energia elétrica por aí. Tem lugar no Brasil que ainda não tem luz elétrica. E aí a gente viu isso muito na pandemia, né? Do nada começou a pandemia, aí, pum, aula online. Aula ao vivo, aula online. Muita gente não teve acesso. E aí isso escancarou as desigualdades regionais que o Brasil tem, né? A galera no Sudeste, na região Sul, a maioria das pessoas com acesso à internet, e tem gente na região Norte, na região Nordeste, que não tem nem luz elétrica. Vai ter internet nunca, Professor, muita gente na época da pandemia, aqui da minha cidade, dos assentamentos, tinha que se deslocar para a cidade para vir para casa de alguém que tem internet. Olha isso. Olha como é que a pandemia foi mais pesada para uns do que para outros. Então, o Brasil ele é grande, e isso naturalmente vai fazer com que ele tenha desenvolvido diversos ambientes diferentes. Só que o caminho que o Brasil escolheu, os caminhos que o Brasil foi escolhendo ao longo do seu trajeto, né, da sua trajetória, fez com que hoje o Brasil tenha se tornado um país com uma desigualdade regional muito grande. O Brasil é aqui no Centro-Sul, e aí quando eu falo Centro-Sul, eu estou falando, pegando região Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul, e o Brasil é outro, né? O Brasil na parte setentrional, que é a parte norte, que pega a região Norte e a região Nordeste, o Brasil é outro. A gente tem vários Brasis dentro do Brasil. E aí quando a gente chega nessa parte de problemas ambientais, fontes de energia e políticas energéticas do Brasil, a gente já começa a entrar na geografia humana. E aí, mais para o final do nosso curso, a gente vai caminhar dentro da geografia humana. O que é geografia humana? Por exemplo, geografia agrária.
Olha isso. A aula 16 fala sobre a estrutura agrária do Brasil. Deixa eu perguntar para vocês entenderem o que seria a estrutura agrária do Brasil. O que a estrutura agrária do Brasil ela analisa? Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Vocês acham que o Brasil é um país com uma concentração de terras muito grande? Sim ou não? Sim. Ainda é, né? Muita coisa. Cada vez mais, infelizmente. O Brasil tem uma concentração de terras muito grande. Isso quer dizer que tem pouca gente com muita terra e a maior parte dos camponeses não tem terra nenhuma. Isso que é a concentração de terra grande. Aí a outra pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. O Brasil tem mais latifúndio ou mais minifúndio? Eu acredito que minifúndio. Tá, latifúndio. Então, Eu acho que é latifúndio. Latifúndio tá. é o dono Pensando nesse fator aí, que rural, existem da poucas fazenda, pessoas. no caso, professor. Então, pela lógica, a maioria de vocês responde, pô, o Brasil tem mais latifúndio. Se o Brasil é um país com uma concentração de terra grande, é óbvio que ele vai ter mais terras grandes. Só que é Eu exatamente o imagino que seja contrário. minifúndio. Ele tem muito Porque os mais... latifúndios, eles estão muito monopolizados já. Então, o Brasil tem pouquíssimos latifúndios. Como assim, professor? Latifúndio é o que exporta, né? O latifúndio é a grande terra monocultora voltada para o mercado externo. Exatamente, é o que exporta. Isso aí, é o que exporta. O Brasil tem poucos Isso aí tá muito latifúndios. monopolizado no Brasil já. São 2, 3 empresas que mandam café para fora e tal. Perfeito. Ah, vocês querem beber o café do Brasil? O fino do café do Brasil não está aqui, não. Tá lá em Paris. Tá Vai lá na lá, Europa, bora lá. exatamente. O fino da carne do Brasil não tá aqui, não, tá na Europa. Esse é um dos grandes problemas do Brasil hoje, por exemplo, para nós geógrafos. O Brasil até hoje não deixou de ser um país agrário exportador. Por mais que, a partir de 1930, com Getúlio Vargas, o Brasil tenha, assim, desenvolvido seu parque industrial, vocês sabem que Vargas é o cara que vai dar, de fato, o impulsionamento na indústria do Brasil, a gente vai ver isso ao longo do ano. Por mais que o Brasil tenha desenvolvido seu parque industrial, foi uma industrialização tardia, incompleta, e aí o Brasil ainda depende do agro. Como é que é a indústria do Brasil no mundo? É pífia. Não tem participação quase nenhuma. Como é que é a agropecuária do Brasil no mundo? É uma das maiores. Só que isso traz algumas consequências para a gente, boas e ruins, que a gente vai ver nas aulas. Então, quando a gente fala de estrutura agrária do Brasil, a gente está falando de latifúndios. Latifúndios e minifúndios, como que são divididas as terras do Brasil. E por mais incrível que pareça, galera, aqui no Brasil tem muito mais minifúndio do que latifúndio, em número de propriedades. Agora, os minifúndios que existem são minúsculos e os poucos latifúndios que existem são gigantescos. E aí, isso se configura como uma concentração de terras. Vocês concordam, né? Beleza. Aí, fala do espaço primário do país. O que seria o espaço primário do país? É o espaço onde se exercem atividades do setor primário. Agricultura, pecuária e extrativismos. Extrativismo mineral, vegetal e animal. Então a gente vai falar do espaço agrário, do espaço rural, do espaço primário do Brasil. Qual é a principal cultura do Brasil? Vocês sabem? O que mais o Brasil planta hoje? É mole, né? Quem é que sabe? É soja. É soja, pô. Eu falo sempre para os meus alunos. Quem quer conhecer o bioma cerrado tem que ir logo. Porque ele está sendo substituído pela sojicultura, por aquelas monoculturas de soja. E aí, daqui a pouco, a gente vai ter que mudar o nome do bioma. Não vai ser mais cerrado, vai ser soja. E assim, é óbvio que está longe de ser um bioma, né? Porque a monocultura, ela é uma coisa morta. Só tem soja, não tem um animal, não tem outra espécie, só tem soja. Então a gente a gente virou um grande produtor de soja no mundo, pro mundo, né? Qual é o principal parceiro comercial do Brasil que compra essa soja? Quem é? É a China. É a China, disparado é a China, disparado. Então, quando a gente fala de geografia agrária, a gente vai falar de terras griladas, a gente vai falar de conflitos no campo, MST, a gente vai falar sobre lei de terras de 1850, a gente vai falar de muita coisa. A gente vai falar de muita coisa no espaço rural. Quem aqui que está na sala, deixa eu ver quantas pessoas tem na sala aqui. Temos 27 pessoas. Beleza. Quem aqui não mora em cidade, não mora no espaço urbano, mora no espaço rural? Tem alguém aqui que mora no espaço rural?
Tô aqui, ó. Lucas Avelino? Johnny Murilo mora no espaço rural? Sério? Tem muita gente morando no espaço rural. Só que aí é que tá. Pergunta que não quer calar, né, galera? Vocês sabem o que de fato quer dizer espaço rural? O que diferencia um espaço rural do espaço urbano? Vocês sabem? Então, deixa eu ver aqui como é que tá. Abrir fila. A galera tá levantando a mão adoidado. Tô gostando da participação. Tô empolgado, hein? Deixa eu ver quem levantou a mão. Cadê? Como é que vê quem levantou a mão? Ó, a Érica levantou a mão. Érica tá com a mão levantada. Beleza. A principal diferença entre o espaço rural e o espaço urbano é a intensidade de fluxos. Ah, como assim fluxos, professor? Pô, existem os fluxos materiais e os fluxos imateriais. Por exemplo, fluxos materiais, fluxos de pessoas, fluxo de mercadoria, fluxos imateriais, fluxo de informação, fluxo de dados. Então a gente tem uma diferença muito grande entre o espaço urbano, aonde as pessoas moram perto uma das outras, aonde tudo tem rede de esgoto, rede de água, rede de transporte, tudo em rede, e aí as coisas funcionam com mais facilidade. No espaço rural, não. No espaço rural as coisas não têm tanta integração assim. Então é um conceito mais qualitativo, é um conceito mais abstrato. É difícil a gente hoje dizer o que é espaço rural e o que é espaço urbano. É difícil hoje em dia, justamente pela modernização do espaço rural que aconteceu há pouco tempo, né? Então, galera, quando a gente fala de espaço rural brasileiro, a gente está falando da área onde a gente produz os alimentos e também gêneros não alimentícios. Por exemplo, uma das grandes culturas que tem no Brasil é a da cana-de-açúcar. Vocês sabem por que a gente produz cana-de-açúcar no Brasil? Para quê? Cachaça. Além da cachaça. Eu ia falar isso, além da cachaça. Além da cachaça e do caldo de cana na feira. Além da cachaça, o etanol, Açúcar? né? O etanol, combustível de pô. carro. Combustível de carro. Eu falei a cachaça porque a gente vê muita indústria que não está preparada para produzir etanol, justamente porque não é lucrativo. Perfeito. Sim, entendi. Porque, tipo assim, o etanol, já percebeu que ele acompanha o preço da gasolina? Se a gasolina sobe, o etanol também? Não, então, eu por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho um carro que é flex. Carro não, eu tenho um Celta, tenho um Celtinha. Bom, pô. Pô, melhor do que um carro. Melhor do que um O Celta é super carro, né, cara? O meu Celtinha, irmão, ele já me levou em lugares inimagináveis, tá? Que eu Celtinha anda bem, cara. Só perde ainda melhor. Só perde pro Unão. Só perde pro Uno. Só perde pro Unão, exatamente. Eu já tive também um Unão, o Chapolin, que era vermelho. Mas agora o meu Celta Grafite. Celta Grafite, meu Celta. O Uno é o rei dos carros. O Uno é o rei dos carros, concordo. O Celta é o príncipe. O meu Celta é flex, motor flex. Isso quer dizer que eu posso botar álcool ou gasolina. Só que tem uma conta para você fazer para ver se vale a pena colocar o álcool. E eu sempre faço essa conta e nunca valeu a pena. Eu nunca coloquei álcool. Eu tenho esse carro há 3 anos. Depende. Então, assim... Oi? Depende pros fins. O álcool, como ele é mais puro, ele tem uma queima melhor. Vai dar uma maior performance pro motor. Possível também de você ganhar uns 5, 10 cavalos a mais de roda no seu motor. Sim, verdade. Já a gasolina não. A gasolina também mantém muito como é que eu falo? Ela deixa muito o motor... Ela deixa bem. Ela aumenta a longevidade do motor. A gasolina. Entendi. Ou seja, o álcool ele queima e deixa logo uma crosta. Para de cartear, O Dias vai pra engenharia. Eu manjo de carro, cara. O Dias vai pra engenharia lá na hora de escolher a arma. Aí, fala de carro. Já que a gente tá falando de carro, posso pegar aqui o gancho pra aula 18? Vambora, falei. Olha só, um assunto que de vez em quando cai na ESA e a galera negligencia. A galera vai estudar geografia, a galera já negligencia geografia. História. E aí a galera, tem que pegar geografia pra papirar. Pô, geografia dos transportes, caraca, chatão, mano. Não vou estudar isso não. Aí, prova da ESA. Assinale a alternativa que contém o principal modal de transportes do Brasil no século XIX. E o cara ferrou. Qual era o principal modal de transporte do Brasil no século XIX? E aí, galera? Era a Maria Fumaça. Era a Maria Fumaça. Era a ferrovia. Era a ferrovia. O Brasil tem um grande potencial de ser ferroviário, mas por falta de investimento ele não é. O Brasil tem um grande potencial de ser um país com muitas ferrovias,
Na verdade, não é nem potencial, é mais que isso. O Brasil tem uma necessidade. Hoje, já se sabe que logisticamente, e a logística ela é uma ciência, tem gente que estuda isso, e a logística diz que países de grande extensão territorial não pode nunca escolher o modal rodoviário como principal modal de transporte. Por quê? Por um motivo simples. O modal rodoviário, o ônibus, o trem, o carro, a moto, não são transportes de massa. Não transportam muita carga ou pessoas. Vou colocar pessoas dentro de carga, então vou Não sempre falar compensa carga. também, né? Oi? Não compensa também, né? Se você comparar o que o Brasil gastaria para expandir a malha ferroviária, o que ele gasta mantendo as rodovias, cara, é absurdo. Então, se o mas... Brasil parar, se os políticos parassem e pensassem, caraca, vamos construir ferrovia e vamos tirar custo das rodovias. Exatamente, cara. Mas falta vontade política, falta alguém pegar e fazer, né? Sabe, Porque o eu Brasil... tava pesquisando esses tempos atrás. Dias é nerdão, hein, cara? Eu vi que, tipo assim, né, no Brasil tem muito essa parada de ajudar a indústria automotiva. Inclusive, tipo assim, tem muita norma de você não poder importar carro aqui pro Brasil. Você, tipo, poder comprar os carros daqui só, de fato. É Então, muito burocratizado você importar um carro. A gente vai ver isso tudo quando a gente falar de transporte, quando a gente falar de indústria brasileira. A gente vai falar sobre isso tudo. É tudo por conta dessa parceria que o governo faz com as montadoras. E isso começou quando? Nossa, em um momento tempo específico. atrás. Cara, qual foi o presidente que abriu para as multinacionais e principalmente para as automobilísticas? Vargas, 1930. Eu acho que foi o FHC ou foi o anterior dele. Já falaram aí, foi a menina que falou. Foi a menina que falou, obviamente. Foi a menina que falou. As mulheres sempre me contemplando. Muito obrigado por contemplar vossa sapiência, meninas. Falem mais, meninas. Só tem barbudo falando, pô. Vocês são barbudos, né? Igual a mim, né? Mas O time inteiro teve um pelo na cara, mano. Eu sou Pô, vocês vão calvo. ficar igual a mim um dia. Na verdade, vocês serão militares, não poderão ficar assim. Eu sou calvo, pô. Sou calvo. É calvo, já tá na tropa do calvo. Que isso, mano? Que isso? Oi, fala. Teve uma lei que foi aprovada, não sei se foi pelo FHC ou foi pelo Itamar Franco, né? Que meio que reduziu os impostos no carro 1.0. Isso aí. A indústria pra cá. Beleza. O FHC começou com o Itamar, mas o FHC foi esse cara de abrir, mas aí ele abriu já num modelo diferente do JK. O primeiro a abrir é porque o Getúlio Vargas, galera, já coloca isso na cabeça de vocês. Getúlio Vargas não queria saber de nada lá de fora. Getúlio Vargas era extremamente estadista e nacionalista. Era dinheiro público brasileiro para fazer as paradas. Ele não queria saber de dinheiro privado, nem daqui e nem de lá de fora. Quando o JK entra depois, ele vai abrir para as automobilísticas lá de fora, para vir para cá. Por exemplo, a Volkswagen vai ligar para o JK, vai falar assim, JK, eu quero colocar fábricas da Volkswagen aí, só que, pô, qual é o intuito de eu colocar fábricas de carro num país que não tem rodovia? Aí o que o JK fez? Ué, não é por isso. Vou construir rodovia. Tanto que o JK não é o presidente dos 50 anos em 5, plano de metas. O plano de metas, dentro do plano de metas, tinha a meta rodoviária, de construir rodovia para tudo quanto é lado. A gente não pode também crucificar o cara. Hoje em dia, a gente sabe que o cara fez errado. Ele fez errado. O Brasil hoje é cortado de rodovia e um dos principais problemas do Brasil que expulsam investimentos daqui é a geografia dos transportes do Brasil. Hoje a gente sabe disso, mas na época o automóvel era sinônimo de progresso, galera. Na época ele estava modernizando o Brasil. Só que o automóvel que eu digo, o ônibus, o caminhão, o carro, a moto, eles não levam muita coisa. A história falou, cara. A história do Juscelino Kubitschek não está sendo contada. Está sendo contada a história dos posteriores aí. Se Juscelino Kubitschek tivesse a oportunidade de falar o porquê que ele fez aquilo naquela época, ele falaria, não. A galera crucifica muito ele, mas a gente tem que entender qual é o contexto, pô. Naquela época, carro, automóvel era sinônimo de progresso. O cara, na cabeça dele, pô, ele simplesmente tirou a capital daqui do Rio de Janeiro e construiu Brasília. Um dos objetivos dele era interiorizar a ocupação. Até hoje a população brasileira é muito concentrada no litoral. E aí um dos objetivos dele, depois dos governos militares, era tentar incentivar as pessoas a irem morar mais no interior, para ocupar o território mesmo. E aí ele constrói Brasília.
Logo depois que ele constrói Brasília, o que ele constrói? As rodovias radiais, que irradiam de Brasília, saindo de Brasília para todos os lugares do Brasil. São as BR-0 alguma coisa. Aqui para o Rio de Janeiro é BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Brasília. Tem várias BR-0 alguma coisa que ligam tal lugar a Brasília. Tal lugar a Brasília. E aí, porra, você vai construir uma cidade no meio do cerrado, onde não tem nada. Se você não construir uma forma das pessoas chegarem lá, fica difícil. E aí o que ele construiu? Rodovia. E aí, a partir daí, o Brasil adotou o rodoviarismo como principal modal de transporte. Só que o rodoviarismo é aquela parada. É a obra rápida e barata, porém a manutenção é cara. É a famosa obra do pobre. Pô, precisa resolver uma parada rápida aqui? Faz o mais rápido e mais barato. Só que a longo prazo, sempre dá problema. E aí a gente está vendo isso agora. Vocês viram em 2018, os caminhoneiros pararam, o Brasil parou. Vocês lembram disso, né? O Brasil é extremamente dependente da rodovia. E isso é um grande problema. O que a gente chama de gargalo econômico. O Brasil tem muitos gargalos econômicos. Gargalo é como se fosse... O ideal é sempre ter duas mãos, né? Duas vias. Cara, o ideal... Ah, professor, então qual é o ideal, o modal... Modal, galera, para quem não está familiarizado com o termo, é como se fosse modelo de transporte. Mas nessa área da ciência, a gente chama de modal, tá? Então já fiquem familiarizados. Qual é o melhor, então, modal de transporte? Depende. Depende da situação. Ah, então o ideal seria aqui no Brasil fazer uma intermodalidade. Fazer rodovia, mas também fazer ferrovia, usar mais as hidrovias, construir mais aeroportos para ficar mais fácil, né? Então depende de muita coisa. Então não tem um modal de transporte melhor do que o outro. Depende da situação. No caso do Brasil, se o Brasil seguisse, por exemplo, o que os Estados Unidos fizeram, o que a Rússia fez, o que a China fez, o que a Austrália fez, o que o Canadá fez, o Brasil tinha construído a sua malha ferroviária, mas o Brasil construiu a sua malha rodoviária. E aí isso faz com que o Brasil não consiga ser um país muito fluido, onde as coisas consigam circular com fluidez. A gente vai ver isso na aula de transporte. Agora, e aí depois a gente vai para... Oi? As ferrovias agora já não são mais do governo, né? Elas são terceirizadas já, né? Isso aí, elas têm as ferrovias, algumas ferrovias, a maioria das ferrovias e grande parte das rodovias, desde a década de 90, com o FHC, elas sofreram um processo de privatização, porque o FHC vai ser esse cara, né? Vai privatizar as estatais que o Vargas criou lá atrás, ele vai privatizar. Privatizar significa vender uma empresa pública para iniciativa privada, para grupo de empresários. Agora eles vão ser donos dessa empresa. No caso das rodovias e das ferrovias, não foi isso de fato. Foram concedidas concessões. Ah, você é uma empresa privada e você quer lucrar em cima da minha rodovia? Eu vou te dar uma concessão de 30 anos. E aí depois de 30 anos a gente conversa de novo. Então, no final das contas, é uma privatização temporária. E aí o que acontece geralmente? Depois de 30 anos, a mesma empresa vai lá e pega mais 30 anos. E aí assim vai. Geralmente acontece isso. Então, as ferrovias, a maioria das ferrovias, e vamos colocar mais ou menos metade das rodovias do Brasil são hoje da iniciativa privada, tá bom? A gente vai falar mais disso na aula de transporte. Depois da aula de transportes, a gente vai entrar na geografia urbana, que eu amo muito de paixão. Geografia urbana do Brasil. Por que eu perguntei para vocês se tinha alguém aqui que morava em área rural? Porque o Brasil hoje, ele é um país plenamente urbanizado. Vocês sabem o que significa isso que eu falei agora? Alguém tem noção? O que significa eu dizer que o Brasil hoje é um país plenamente urbanizado? Para vocês saberem o que eu estou falando, vocês têm que entender o conceito de urbanização. Vocês fazem alguma ideia ou não? E é totalmente urbanizado? Que tem Não, mais então, gente Significa que a maior morando na parte da área população urbana. mora na localização urbana, né? Boa. Isso aí. Hoje o Brasil tem mais ou menos 88, 89% da população brasileira morando em cidades. E aí, quando eu falo cidades, eu estou falando do espaço urbano dos municípios. A gente vai ver isso quando a gente vê aqui, ó, conceitos urbanos do Brasil. A gente vai ver como que o Brasil divide. O que é cidade, o que é área rural, o que é município. A gente vai ver isso tudo, tá bom? É por causa que agora também tem gente que trabalha no campo, mas mora na cidade, né? Então, tipo... Isso aí. Exatamente. Tem gente que faz isso. Então, essas relações, elas são mutáveis, né? Elas vêm mudando.
O Brasil, ele tinha até 1940, ou seja, eu não estou falando nem de 100 anos atrás, né? Até 1940, o Brasil tinha quase toda a sua população morando no campo. Hoje, menos de 100 anos depois, o Brasil tem quase toda a sua população morando na cidade. E aí a gente vai ver nas aulas de urbanização o porquê que isso aconteceu, as causas dessa transferência, né, do que a gente chama de êxodo rural. Lembrando que êxodo é saída, então êxodo rural é saída do rural. Se o cara tá saindo do rural, ele só pode sair pro urbano. Professor, Então, Oi, fala comigo. minha avó teve 10 filhos, os 10 foram criados na zona rural. E hoje, os 10 e os filhos dele são criados na zona urbana. Então, isso daí foi o que aconteceu com grande parte da população brasileira. Isso aí. A minha avó também, minha avó e meu avô, por parte de mãe, eles também nasceram no Agreste Paraibano, numa cidade chamada Campina Grande, que fica em cima do Planalto do Borborema, né? E aí eles, em 58, no auge do governo JK, e a década de 50, a gente vai ver isso, a década de 50 é a década em que mais tem êxodo rural no Brasil, tem muita gente saindo dos interiores para vir para as cidades. Agora eu pergunto para vocês, para vir para quais cidades? Para várias cidades ou para duas? E quais são essas duas? São Paulo e RJ. São Paulo e RJ, exatamente. São Paulo e Rio de Janeiro incharam. Hoje, eu moro numa cidade, e quem mora em São Paulo também pode corroborar comigo. A gente tem cidades extremamente problemáticas. Por quê? Porque as cidades não tinham capacidade, não tinha infraestrutura para receber a quantidade de gente que fez o êxodo rural, que fez essa migração. Os meus avós foram saíram de Campina Grande em 58 e vieram para o Rio de Janeiro. Chegaram aqui, foram morar na favela, porque é óbvio, né? Foram morar na favela, e aí tiveram minha mãe, aí tiveram meus tios, minhas tias, tiveram uma galerão, aí todo mundo já aqui. E aí minha mãe conheceu meu pai, e aí eu tô aqui hoje falando isso para vocês. Olha como é que a vida é maneira. Olha como é que as coisas vão convergindo. Então a gente vai falar de como que o Brasil se urbanizou, como que o Brasil hoje organiza as suas cidades. O Brasil tem as leis que definem o que é uma região metropolitana. O Brasil tem lei que define o que é uma região integrada de desenvolvimento econômico, as RIDs. O Brasil tem leis que definem o que são as cidades gêmeas. Aí tem diversos conceitos como conurbação, megalópole, megacidade, cidade global, metrópole. Tudo isso a gente vai ver de uma forma geral e aplicar no Brasil. São Paulo é uma cidade global, né? São Paulo e Rio de Janeiro são as duas cidades globais que tem no Brasil. Cidade global é aquela cidade que influencia, que é famosa no mundo inteiro. O Rio de Janeiro é famoso no mundo inteiro e São Paulo é famoso no mundo inteiro. É óbvio que Rio de Janeiro e São Paulo não são tão famosos quanto uma Paris, quanto uma Nova York, mas são consideradas cidades globais também. Por exemplo, quem não conhece o Carnaval do Rio de Janeiro? Quem nunca ouviu falar no Maracanã? Quem nunca ouviu falar no Cristo Redentor? Oi? Eu tô aí, 18 de fevereiro. Tu tá aqui de fevereiro? Ih, partiu o carnaval, pô. Partiu o carnaval. Vamos curtir essa folia. Vamos se jogar Rio de Janeiro dentro e ver no que dá. Vou deixar o carnaval para depois da ESA. Tá falando o cara que não vai pro carnaval. Eu não vou. Eu tenho cara de que vou pro carnaval, galera. Eu também não vou, não, curto não. Eu tenho uma preguiça. Eu já fui. Carnaval, ó. Pra começar, eu falei lá no início que o ano de vocês vai ser diferente. Pra começar. Não vá. Esquece carnaval. Não vá. Esquece carnaval, esquece carnaval. Esquece carnaval. Carnaval, ó. Corta. Não. Ó, carnaval vai ser agora em fevereiro. Papira até o carnaval. Chega no carnaval, dá uma descansada se você quer dar uma descansada. E aí, acabou o carnaval, aí, irmão, é ataque vietnamita. É papiro vietnamita. É cair dentro até a aprovação. E eu vou estar com vocês. Vou estar com vocês real. Virou o meu objetivo também, tá bom? Depois da urbanização, é óbvio que a gente vai falar dela, né? A indústria brasileira. Brasil... Se eu falar para vocês que o Brasil começa a sua industrialização no período Vargas, eu vou estar falando a verdade. Mas se eu falar para vocês que a indústria do Brasil surge no período Vargas, eu vou estar mentindo. Porque já tem indústria aqui no Brasil antes do Vargas. Só que o Vargas é o primeiro representante do governo
primeiro presidente, primeiro homem público, primeiro representante do Estado-nação, Estado com E maiúsculo. A gente vai falar disso quando a gente falar de território brasileiro, vocês vão entender todas essas nuances, esses nomes. O primeiro representante do governo, do Brasil, do povo, que investiu de fato na indústria foi o Vargas. Até o Vargas, as poucas indústrias que tinham eram privadas. E por que tinham essas indústrias? Porque, por exemplo, o Brasil tinha que importar da Europa, no final do século XIX, início do século XX, até antes de Vargas, o Brasil tinha que importar da Europa até roupa, até calçado, utensílios domésticos. Só que o que acontece no início do século XX na Europa? Vocês lembram? Mais precisamente entre 14 e 18. Cadê a história, hein? Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, ué. Já quase Primeira Guerra Mundial. 1914, 1918, pô. Perfeito. A Primeira Guerra Mundial, apesar de ter o nome mundial, o palco dela é a Europa. Vocês acham que os países europeus continuaram produzindo produtos manufaturados que vendiam para o Brasil enquanto estavam em guerra? Não. E aí o Brasil se viu na obrigatoriedade de desenvolver algumas atividades industriais aqui. E aí começou a desenvolver atividades industriais para suprir a necessidade da população ali na hora. Por que a população precisa? Precisa de alimento, calçado, utensílio doméstico, roupa. Então, beleza. Mas isso é indústria de base? Não. Isso é indústria de bem de consumo não durável. Aquela indústria que faz um produto que dura pouco. Qual é o ideal para a industrialização do país? Começar pela base. Como assim? O que é indústria de base? Não é a indústria que vai fazer o calçado, não é a indústria que vai fazer a cadeira de ferro. Isso daí é produto final, né? É a indústria que vai preparar a matéria-prima. Perfeito, produto final. Aí eu falo para você, a indústria que vai fazer a cadeira de ferro, ela precisa do ferro. Quem é que vai tirar o ferro da natureza? Aí vem a indústria de base, que ela prepara a matéria-prima. Perfeito. Ela extrai da natureza a matéria-prima, como, por exemplo, a mineradora. A mineradora vai lá, descobre onde tem ferro e minera, pô. E aí o Vargas vai ser o primeiro cara na história do Brasil a desenvolver as indústrias de base. E aí ele vai criar Companhia Vale do Rio Doce, mineradora, Petrobras, petroquímica, extrativismo de petróleo, não deixa de ser uma mineração, Fábrica Nacional de Motores, para fazer motor, né, para as indústrias, ou seja, uma indústria de que a gente chama de indústrias de produção de bens, indústrias de bens de produção, desculpa. Indústrias de bens de produção é aquela indústria que constrói a máquina das próprias indústrias. Porque tem que ter uma forma de construir a máquina das indústrias para ter aqui, né? Então o Vargas foi o primeiro a investir nisso. Criou a Eletrobras, criou a Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O Vargas foi o primeiro a pensar em políticas industriais. O Vargas foi o primeiro a tentar fazer uma unificação do território brasileiro. Ué, como assim unificação do território brasileiro? O território brasileiro já não estava definido? O território brasileiro ficou definido, as suas fronteiras, no ano de 1904. Vargas já estava no poder em 1930, década de 30, 40. Não, quando eu falo integração é que, por mais que as fronteiras estivessem definidas, o Brasil vivia, cada região do Brasil vivia solta uma da outra. E aí, cada região do Brasil tinha suas leis trabalhistas. O que o Vargas fez? Pegou todas as leis trabalhistas, juntou tudo, viu o que servia, viu o que não servia, e aí fez leis trabalhistas nacionais. Uma unidade de território. Tanto que foi o Vargas que criou, a partir disso aí, a famosa CLT. Conhecem a CLT? Direitos trabalhistas lá, carteira de trabalho. Consolidação das leis trabalhistas. Cara, primeira vez que eu vejo alguém falando a sigla certa. Parabéns. Professor, tem muito vídeo assim, desses influenciadores que investem em bolsa falando mal da CLT. O que o senhor acha disso? Ah, cara, então, quando a gente for falar de Vargas, a gente vai ter, por exemplo, industrialização brasileira. Aqui, ó, cadeia, fases até militar, aí fase de distribuição industrial. Beleza. A gente vai ter 2 aulas de industrialização brasileira. Vai ter um momento específico em que eu vou ter que falar de indústria no período Vargas, de economia no período Vargas. E aí, no meio disso, eu vou falar da CLT, vou falar do que ela proporciona, dos prós e dos contras. E aí vocês vão tirar as suas próprias conclusões. Pode ser? Beleza?
Porque é difícil eu falar rapidinho. É difícil. Eu prefiro não falar rapidinho. Eu prefiro mostrar para vocês, de fato, como funciona, e aí vocês tiram suas próprias conclusões. E aí vocês vão poder dizer, você que falou comigo, que eu não sei quem foi, vai poder dizer se você concorda ou não com os influenciadores, tá bom? Beleza? Show. Depois de indústria, a gente vai falar de população. Demografia é a ciência que estuda os povos e as populações. Como a gente falou, o Brasil é um país muito populoso. O Brasil tem 208, 210 milhões de pessoas. O Brasil hoje já caiu para a 7ª posição de país mais populoso do mundo. Até 2019, olha como é que a geografia é dinâmica. Toda hora tem que mudar meu slide. Porque até 2019, o Brasil era o 5º país mais populoso do mundo. Qual é o país mais populoso do mundo? Índia. China. Ainda não. Vai ser. Mas é a China. A China. A China ainda. Ano que vem, a ONU prevê que ano que vem, em 24, a Índia passe a China. Mas ainda é China. Aí depois vem a Índia. Beleza. São os 2 países mais populosos do mundo. Depois vem quem? Rússia. Estados Unidos. Estados Unidos. Depois vem quem? Rússia não. Rússia está abaixo do Brasil. Depois vem a Indonésia. Em quarto. Indonésia, nossa, nem. Indonésia. Não E aí depois, até 2019, vinha o Brasil aqui, galera. Em 2019, quem foi que passou o Brasil? Vocês sabem? Estados Unidos? Não, os Estados Unidos já é acima do Brasil há muito tempo. É verdade, O Brasil é o terceiro. Verdade. Já foi um país do Oriente Médio. Foi um dos estão lá, sabe? Tem vários países que terminam com estão. Indonésia já falou, já. Foi o Paquistão. O Paquistão passou o Brasil e aí o Brasil caiu para a 6ª posição e o Paquistão passou para a 5ª posição. E aí agora, nesse ano, no final do ano passado, quer dizer, a gente já mudou de ano, né? Eu ainda tô com dificuldade de entender que a gente está em 2023, galera. Às vezes eu falo nesse ano, mas é 2022. No ano de 2022, o Brasil perdeu a 6ª posição para um país africano. Tahiti, não é na África. Marrocos. Não. É um país da África subsaariana, não é da África arabizada, islâmica. Abaixo do Saara, né? Foi a Nigéria, galera. A Nigéria, ela tá crescendo, tá se industrializando. E aí, como assim? Tá crescendo, tá se industrializando e por isso a população cresce? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Olha como é que tá tudo integrado, né, galera? Por exemplo, o Brasil começou a se industrializar lá com Vargas de fato, né? Já tinha indústria antes, mas Vargas é o primeiro cara a investir pesado em indústria. As indústrias, elas vão surgir nos meios urbanos. Não tem como uma indústria naquela época surgir no meio da fazenda. Então, surgiu no meio urbano. Só que a maior parte da população ainda é rural. Só que a indústria gera o quê para as pessoas? Gera emprego, pô. Emprego. Emprego, pô. Dinheiro. Emprego atrai as pessoas ou não? Sim, com certeza. E aí tu acha que isso não vai aí fazer vamos pensar pessoas... aqui, ó. Vamos lá, Nigéria não tá industrializada. Tem uma galerinha ali que tá trabalhando ali, vendedor de loja, lavador de prato, coisa errada. Depois toda essa galera vai para uma empresa. Vai ter que vir gente para entrar, para trabalhar vendendo, lavando louça, vendendo, enfim. É isso aí. É igual então, mano, exatamente, cara. Exatamente. Você deu os estádios, né, no caso. O que tem os estádios? Muita gente veio de fora pro Catar para construir os estádios. Cara, o Catar foi um exemplo muito didático pra gente entender. Para a construção daquelas arenas onde foi a Copa, teve que ter muita imigração. Porque o Catar também é um país pequenininho, é pique Uruguai, talvez menor que o Uruguai. País pequenininho com a população pequenininha. Mas aí precisava de mão de obra absurda para trabalhar naquelas obras, daquelas arenas grandíssimas, né? Grandiosas. E aí, muita gente dos países do entorno indo para lá para trabalhar. Muita gente, vírgula. Muito homem adulto. Não é muita gente. Tem uma pessoa específica que trabalha ali. Tu vê mulher trabalhando ali? Não. Tu vê idoso? Não. Tu vê criança? Não. Tu vê homem? Sim. Tu vê homem criança? Não. Homem idoso? Não. É o homem adulto, pô. E aí, o que aconteceu com a pirâmide etária da população catari? A pirâmide etária é aquela pirâmide que mostra quantas pessoas têm jovens, quantas pessoas que têm adulto, quantas pessoas têm idosas, dividida entre homem e mulher. A pirâmide Ela etária... deu um bump no meio. Deu uma lombada ali no meio. Deu uma lombada no meio ali do homem adulto, ficou muito maior, ficou desproporcional. A faixa dos 26 aos
37 Na anos verdade, ali. 19 a 55. Ah, pode crer. 19 a 55. Beleza? Então, a gente vai falar da população brasileira. Eu tava falando, né? A industrialização, ela vai chamar as pessoas do campo para a cidade. Então, vocês acham que industrialização interfere na urbanização? Óbvio. É um processo que é meio que consequência do outro. E aí vocês acham que a urbanização, que são as pessoas saindo do meio rural e morando no espaço urbano, vocês acham que o estilo de vida rural é parecido, igual com o estilo de vida urbano ou é muito diferente? Muito diferente. Muito diferente. Beleza. Vamos falar de taxa de natalidade. As famílias no espaço rural têm muito ou poucos filhos? Antigamente tinha bastante, agora eu acho Até hoje a gente só tem pouquíssimas pessoas no espaço rural. Só que, tradicionalmente, as famílias rurais, elas têm muitos filhos. E isso tem uma explicação. Pô, no espaço rural, o moleque de 8 anos já acorda 4h30 da manhã com o pai para ir para a roça. Então é jogo ter filho. Agora, quando as pessoas começam a morar nas cidades e continuam tendo muitos filhos, não tem como botar filho para trabalhar desde 8 anos. Não tem roça, não tem plantação. E aí o filho começa a ser só custo. Até ele ficar adulto e sair de casa. E aí a galera, obviamente, vai começar a diminuir a quantidade de filhos. Então, olha como que a industrialização vai influenciar na urbanização e olha como a urbanização vai influenciar nas características da população. Olha como que a geografia é toda amarradinha. Fala comigo. Na questão ali da pirâmide, também precisa ter uma noção para o país saber onde investir, né? Tipo, se tem mais jovem, tem que investir mais em educação e tal. Pô, isso daí é perfeito. Quando você faz o censo demográfico que está rolando agora, você consegue saber quantos jovens tem, quantos adultos tem, quantos idosos tem. A gente sabe que a população brasileira ela está caminhando, está fazendo o caminho que a população europeia já fez. Como é que é o perfil da população europeia? É muito idoso. Muito idoso. A galera não tem mais filho. E isso faz com que a reposição de crianças na sociedade seja cada vez menor e viver na Europa, qualidade de vida boa, a galera tá vivendo até 100 anos mole. E aí o que está acontecendo com a população da Europa? População velha. E o Brasil está caminhando para isso. E no que isso implica? Pô, em muita coisa. Se você tem muitos idosos, consequentemente você tem muitos aposentados. Aqui no Brasil, como é que funciona o sistema de previdência? Vou fazer a pergunta... Pirâmide, pô. Pirâmide. Então, como é que funciona a aposentadoria? Quem é que paga a aposentadoria dos aposentados? Nós pagamos quem está trabalhando no momento. Isso. Vamos voltar a falar da CLT? Quem está trabalhando no regime CLT, com carteira assinada, já tem uma partezinha do salário que já sai antes de você ver. Isso daí é para você contribuir para os aposentados do momento, para quando você se aposentar, você ter esse direito. Só que o problema é quando o número de idosos começa a ficar muito grande e o número de pessoas trabalhando começa a ficar menor. A conta não fecha, pô. Tô entendendo o problema? Aí o país, tipo, ele dá um incentivo, né? Aí começa, tem países na Europa que estão fazendo política de natalidade. Portugal, por exemplo, você vai ilegal pra lá, você passa 5 anos ilegal, você ganha cidadania. Cara, isso daí é um incentivo, mas tem países na Europa, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que é a Alemanha que está fazendo isso. Tá dando salário para casais que tenham mais de 3 filhos, para incentivar a galera a ter filho. Porque agora eles estão tendo falta de mão de obra. Mas se pensar, o Brasil também incentiva, né? Na questão de quando eles deixam o pai e a mãe assim, tipo, eles pagam também. Sim. Então, é isso tudo que a gente vai ver quando a gente falar de características demográficas do Brasil e migrações. Aí a gente vai ver as migrações internas do Brasil e também vamos ver para onde que o brasileiro vai quando ele sai e quem é que vem morar no Brasil. Para vocês terem uma noção, por que a gente tem que ver isso? O Brasil é sempre muito exagerado, né? Para vocês terem uma noção desse exagero, o Brasil é o lugar no mundo que tem mais japoneses fora do Japão. Vocês sabiam disso? O Brasil é o lugar no mundo que tem mais negros fora da África, pô. Isso aí é explicado por conta da escravidão, beleza?
Oi. Pô, se for no Brasil lá, mano, o que você mais encontra é japonês. Não tem o bairro da Liberdade em São Paulo? Que parece que tá no Japão? E a cidade aqui é uma colônia japonesa, cara. Aí, cara. Então, o Brasil, a sociedade brasileira, hoje, quando a gente olha, ela foi formada a partir da mistura de diversos povos. Então, é muito difícil a gente dizer que nós somos uma única nação, porque a gente tem a cara de todos os povos. Pô, quando o japonês anda na rua, ele olha pra galera na rua e ele se identifica, pô. Agora, quando o brasileiro anda na rua, a gente não se identifica no outro. Primeiro que a gente não é aguçado a se identificar. Segundo que nós somos fisicamente muito diversos. Todo mundo pode ser brasileiro. Tanto que o passaporte brasileiro é o mais requisitado, né? Porque qualquer um pode ser brasileiro. Aquele ditador da Coreia do Norte, o passaporte dele era brasileiro. Olha isso. Olha para que o Brasil serve. Tá entendendo? Então, e aí, chegando no final do nosso curso, a gente vai falar de Brasil, Mercosul e parceria comercial. A gente vai falar de Mercosul, IRSA. A gente vai falar de... Caraca, deixa eu lembrar outra aqui. Vamos falar sobre... BRIC. Vamos falar sobre tudo que o Brasil participa dentro do cenário global. Quais são os principais parceiros do Brasil, comerciais, como que o Brasil lida com o Mercosul, quais são as condições atuais do Mercosul, a gente vai ver como que o Mercosul começou, por quais fases ele passou e como que ele está hoje. E também, para finalizar o nosso curso, lá no final, perto da prova, espero que bem antes para a gente fazer bastante aula prática, mas no final do nosso curso teórico, a gente vai falar sobre 2 regiões geoeconômicas. Vocês sabem que existe uma forma de dividir o Brasil diferente da do IBGE. A do IBGE são aquelas 5 macro-regiões, né? Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Só que não existe só essa forma de dividir o Brasil. Existe a outra forma que a geografia utiliza muito, que são as regiões geoeconômicas. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Só que a ESA cobra muito a Amazônia e Nordeste, porque são 2 regiões muito diferentes e muito específicas. E aí a gente, no final, a gente vai dar uma pincelada gigante, uma resumida, uma revisada gigante em Amazônia, Nordeste e Brasil como um todo. Beleza? Fechou, galera? Tamo junto? Deu nossa hora? E aí, o que vocês acharam? Tem alguma pergunta? Não, professor, Caraca, só elogios, cara. Dúvida, mas eu gostei muito da aula, velho. História e geografia. Geografia, principalmente, é fantástico. É a minha matéria favorita. Vocês não viram nada ainda, galera. Só Preparem-se. elogios, cara. Preparem-se. Já deu para aprender um pouquinho de cada conteúdo, só o senhor falando ali do cronograma. Sim, verdade. Isso não foi nenhuma aula, foi só o professor explicando o cronograma. Caraca, mané. Não, e como é que abrange, né? Tanto a vida pessoal da gente quanto a vida profissional. Mas foi por isso que eu escolhi fazer geografia. Geografia é encantadora. Vocês vão ver. Vocês vão se apaixonar por geografia. Galerinha, tiraram onda aí com o grande professor Levi, nosso parceiro aqui, firme, junto com o Direto ao Ponto. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá, pessoal? Porque isso a gente sobe só para ficar fechadinho para quem for rever a aula, tá? Mas eu tô discursando não, tá, Levi? Fica à vontade aí. Não, tranquilo.